Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Irmã ciumenta tentou me incriminar com um boato desagradável na escola, então cortei todo o contato com ela. Depois, tentou roubar meu noivo no nosso casamento, então eu a expus na frente de todos. Tenho 27 anos e ontem à noite tive meu jantar de ensaio. Vou me casar amanhã, mas minha mãe está muito chateada por causa de um certo incidente que ocorreu durante o jantar, pois terminou comigo expulsando minha irmã do casamento depois de humilhá-la. Quero saber se realmente sou a má aqui, como minha mãe está dizendo. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre a relação entre minha irmã e eu. Jennifer é 2 anos mais nova que eu e por alguma razão, sempre me odiou. Estou falando sério, nunca dei a ela um motivo concreto para me odiar tanto, mas ela simplesmente tem algo contra mim, e isso não é uma novidade. Tem sido assim desde que ela tinha 15 anos. Antes disso não éramos próximas, mas pelo menos ela não estava contra mim o tempo todo. Meu pai costumava nos tratar igualmente e a repreendia toda vez que ela se esforçava para me irritar, mas minha mãe tinha um pouco de fraqueza por ela. Acho que era porque ela era mais nova, mas toda vez que acabávamos brigando, ela me dizia para deixar passar porque eu era mais velha e deveria ser a mais madura. Achei que minha mãe tivesse superado esse hábito, mas acho que não. Minha irmã e eu continuamos brigando por anos até que finalmente cortei todo o contato com ela no meu último ano do ensino médio. Acho que ela estava no 2º ano na época e era bastante popular na turma dela. Não sei o que aconteceu de repente, mas um dia ela decidiu que ia espalhar um boato desagradável sobre mim e arruinar minha reputação. Não quero entrar em detalhes porque aconteceu há muito tempo, mas em resumo, ela me incriminou por roubar um monte de coisas que haviam desaparecido, e várias garotas de diferentes anos haviam relatado muitos roubos na época. Descobrimos que tudo isso estava acontecendo por causa do novo zelador que a escola havia contratado e não por minha causa, obviamente. Jennifer teve a ideia de espalhar um boato de que eu era cleptomaníaca e disse que com toda a probabilidade, era eu que estava fora de controle e tinha começado a roubar coisas na escola. Como ela era bastante popular, isso se espalhou como pólvora, e vocês sabem como podem ser os garotos populares. Isso levou a muito bullying e a me chamarem por vários nomes, e foram algumas semanas realmente terríveis para mim. Eu até comecei a faltar à escola com bastante frequência porque simplesmente era mais fácil não ir do que enfrentar todos. Chegou a um ponto em que simplesmente não podia deixar passar, então decidi descobrir exatamente como esse boato tinha começado. Depois de perguntar por alguns dias, descobrimos a verdade. Fiquei muito surpresa ao descobrir que foi a minha própria irmã que havia iniciado esse boato porque foi tão cruel. Poderia ter lidado com isso em casa, mas decidi humilhá-la publicamente na lanchonete. Achei que era justo porque ela também me humilhou publicamente ao espalhar esse boato. Só fazia sentido confrontá-la em público também. Então fui até ela e perguntei se ela era a pessoa que estava espalhando o boato sobre mim, e ela teve a audácia de responder com sim, e daí? Isso foi o suficiente para eu começar a gritar com ela, e acho que de certa forma expus. Comecei a gritar na cara dela sobre o tipo de boatos que poderia ter começado sobre ela se fosse tão patética quanto ela, e nem precisaria inventar mentiras porque poderia ter dito a verdade. Mencionei como ela estava traindo o ex-namorado com o próprio primo dele apenas 1 ano atrás, e os 3 decidiram manter isso em segredo para evitar a vergonha. Depois mencionei como ela também costumava flertar com o filho da nossa empregada, que era 3 anos mais velho que ela, só para ele reclamar com nossos pais. E o pior de tudo, expus que ela nunca tomava banho durante as férias. Tenho certeza de que muita gente faz isso, mas é bastante embaraçoso ter algo assim anunciado na lanchonete na frente de um monte de adolescentes. Depois de ter gritado todos os segredos dela na lanchonete naquele dia, ela praticamente se tornou a piada da nossa escola. Nem posso dizer que me senti mal por isso. Ela foi a que começou o boato sobre mim primeiro, e eu apenas terminei com isso. Quando voltamos para casa, tivemos uma grande briga e ambos dissemos coisas bastante horríveis um para o outro. Estava prestes a ficar físico também, mas felizmente nossos pais estavam lá para intervir no momento certo. Acho que esse foi o último dia em que nos falamos, porque depois disso simplesmente começamos a ignorar a existência uma da outra, apesar de morarmos na mesma casa. Eu não a reconhecia e ela me tratava da mesma forma, e fiquei bastante contente de me livrar dela quando finalmente me mudei para ir para a faculdade. Depois de alguns meses, mesmo quando voltava da faculdade, não falava com ela, e assim passaram 10 anos desde a última vez que falamos. Muitas coisas mudaram, ambas temos nossas próprias vidas, e depois que nos formamos na faculdade, não queríamos mais nos ver. Então nos certificamos de visitar nossos pais separadamente e não nos encontrarmos, mesmo durante os feriados. Eu só ia ver minha família depois que ela já tinha ido embora.
Foi um acordo tácito entre meus pais, Jennifer e eu, e o respeitamos por muito tempo. Mas então, há 2 anos, meu pai faleceu de um aneurisma no meio da noite. Estávamos todos juntos para o funeral, e depois disso, Jennifer e eu decidimos deixar de lado nossas diferenças para podermos estar lá para nossa mãe. Nos últimos 2 anos, pelo menos nos feriados, temos ido para casa juntas, e tem sido realmente estranho com apenas as 3 de nós, mas minha mãe tenta lidar com isso. Eu estava apenas grata por ter meu noivo e meu namorado Jacob como parte dos jantares familiares durante os feriados para aliviar a tensão. Depois que meu pai faleceu, eu diria que Jennifer e eu tentamos nos odiar tanto, ou pelo menos fingíamos que estávamos nos dando bem pelo bem da nossa mãe. Então, alguns meses atrás, quando fiquei noiva, minha mãe me convenceu a convidar Jennifer para o casamento também. No começo eu estava bastante contra a ideia, mas Jacob me disse que poderia ser bom tê-la porque já se passaram 10 anos desde que tivemos nossa última briga, e como estamos começando uma nova jornada juntas, poderia ser melhor enterrar o machado. Por mais piegas e meloso que pareça, funcionou de certa forma. Enquanto fazíamos a lista de convidados, decidi adicionar minha irmã. Não a convidei para nenhum outro evento, nem para a festa de noivado nem para o chá de panela, porque era apenas para amigos e familiares próximos, mas decidi que seria bom convidá-la para o casamento. Quando recebeu o convite, ela foi bastante gentil para me agradecer e até disse que não esperava mas que estava grata por eu estar disposta a deixar tudo no passado. Por causa do comportamento dela, eu não tinha razão para suspeitar que ela poderia estar tramando algo. E honestamente já se passaram 10 anos desde aquele incidente no ensino médio, então acho que todos deveriam estar superando isso a essa altura. Atualmente, todos os meus convidados e claro, meu noivo e eu, estamos no hotel que selecionamos como nosso local de celebração. Está um pouco afastado da cidade e estamos aqui há 2 dias. Anteontem, a maioria dos nossos convidados chegou à tarde e organizamos uma festa de boas-vindas para todos que vieram de fora da cidade. Na festa de boas-vindas, notei que Jennifer foi bastante sociável com todos e parecia estar se divertindo. Ela até tirou várias fotos comigo. Até aquele momento, eu me sentia bem com a minha decisão de convidá-la, mas isso mudou na manhã seguinte porque no meio da noite, meu noivo veio até o meu quarto e me mostrou uma carta que Jennifer havia enviado para o quarto dele. Meu noivo e eu estamos em quartos separados porque minha mãe e os pais dele são um pouco supersticiosos e acham que dá azar o casal ficar no mesmo quarto antes do casamento. Na verdade, o quarto dele está em outro andar. Era por volta da 1 da manhã quando ele apareceu no meu quarto, então era bem tarde. A festa de boas-vindas havia durado até a meia-noite, mas depois disso, todos voltaram para seus próprios quartos. Eu também estava prestes a ir para a cama quando Jacob começou a bater na minha porta. Quando deixei entrar, ele me entregou a carta. Pude reconhecer facilmente a letra de Jennifer, é bastante única, e imediatamente soube que algo tinha dado errado. Jacob me disse que estava se preparando para dormir quando, cerca de 15 minutos atrás, um membro da equipe do hotel trouxe esta carta para ele. Ela disse que a senhora do quarto 306 a tinha enviado, e esse era o número do quarto de Jennifer. Então, embora ela não tivesse assinado com o nome dela, todos sabíamos que era ela. Suponho que ela não contava com o fato de que Jacob e eu tínhamos um relacionamento bom e saudável, o que é bastante estúpido da parte dela, já que literalmente estamos prestes a nos casar. Como ela começou a carta dizendo que queria que isso permanecesse em segredo entre ela e Jacob. Agora, chegando ao conteúdo da carta, foi bastante chocante mesmo para os padrões dela. Sabia que ela me odiava no passado, mas pensei que já tivesse superado isso a essa altura, já que o comportamento dela tinha sido bastante normal. Mas na carta, ela detalhava a animosidade entre nós no passado. A única coisa que ela tinha mudado era que, em vez de ser verdadeira, ela trocou nossos papéis. Fez parecer que eu era a que tinha começado a odiá-la sem motivo e me esforçava para intimidá-la. Ela até falou sobre o incidente do ensino médio e disse que eu era a que estava espalhando boatos desagradáveis sobre ela, e que só porque ela me chamou a atenção em público, eu me senti humilhada e parei de falar com ela. Mas não parou por aí. Ela inventou um monte de mentiras a mais e disse que mesmo depois que parei de falar com ela, não a deixei viver em paz, e toda vez que voltava para a casa da faculdade, eu dava em cima do namorado dela e eventualmente os dois terminaram por minha causa. Alegou que eu a havia traumatizado e que tinha sido nada menos do que um pesadelo viver e crescer comigo. E a única razão pela qual ela tinha decidido comparecer a este casamento era porque sabia que Jacob era um bom homem e que merecia algo melhor. Então ela sentiu que não podia deixá-lo arruinar a vida dele casando-se comigo, porque embora eu estivesse sendo gentil no momento, iria mostrar minhas verdadeiras cores muito em breve, e ela não queria isso para ele. Eu ainda ficaria menos surpresa com esta carta se ela não tivesse mencionado que estaria disposta a fugir com Jacob se ele quisesse.
porque apesar de ter passado pouco tempo com ele, ela estava começando a se apaixonar por ele. E sentia que a única razão pela qual o universo nos reuniu novamente foi para que ela pudesse encontrar Jacob. Terminou a carta dizendo que estaria esperando por ele depois do jantar de ensaio no estacionamento, já que não queria ser vista por nenhum dos convidados, e que eles poderiam discutir isso lá. Então foi uma carta bastante chocante, e Jacob me disse que veio até mim assim que terminou de lê-la. Ele literalmente parecia doente do estômago, e foi algo irônico, mas na verdade tive que consolá-lo. Começou a se desculpar comigo profusamente porque foi ele quem me convenceu a convidá-la e deixar o passado para trás, e eu não o culpo por isso. Deixe-me deixar isso claro, pois acho que qualquer pessoa normal em sã consciência gostaria que esclarecêssemos as coisas porque agora somos adultos e eu estou perto dos 30. Não quero continuar me apegando a dramas do ensino médio, mas é evidente que Jennifer sim. Jacob estava chocado, mas eu estava furiosa porque ela fingiu que estava tudo bem e tentou aproveitar o fato de que eu tinha começado a confiar nela depois de tanto tempo. Mas acho que mesmo depois que uma cobra troca de pele, ainda é uma cobra nojenta, e esse é o caso com Jennifer. Então decidi que a história ia se repetir e que mais uma vez ela seria humilhada, e eu ia garantir isso. Contei a Jacob sobre o meu plano e ele concordou com isso, e se eu for realmente honesta, ele nem se importou porque estava simplesmente enojado e assustado com a forma psicótica em que minha irmã estava se comportando. Foi realmente decepcionante porque Jacob tinha sido meu namorado nos últimos 4 anos e todos sabiam o quanto eu o amava. Então suponho que essa era a forma dela de se vingar de mim ou algo assim. De qualquer forma, o plano que Jacob e eu elaboramos foi relativamente simples, e suponho que algumas pessoas já devem ter adivinhado o que fizemos. Depois de passar cerca de meia hora comigo no meu quarto, Jacob voltou para o quarto dele e fez uma ligação para o quarto de Jennifer. Ele disse que estaria disposto a discutir isso depois do jantar de ensaio no estacionamento, como ela tinha dito. Ele disse que em um momento pediria uísque com gelo, e essa seria a deixa para ela se desculpar e ele a encontraria 10 minutos depois. Então, ontem à noite, depois que todos tinham sido servidos com sobremesa e tal, meu noivo pediu um uísque com gelo e imediatamente Jennifer se desculpou para usar o banheiro feminino. Então sabíamos que nosso plano estava funcionando. Mas em vez de sair, meu noivo e eu nos levantamos e fizemos um anúncio sobre a carta e seu conteúdo. Nem preciso dizer que todos estavam chocados, mas não tínhamos tempo para isso. Dissemos que atualmente Jennifer estava esperando por Jacob no estacionamento e que se alguém ainda tivesse dúvidas, poderiam vir conosco e ver por si mesmos. Estou bastante certa de que ninguém tinha dúvidas, mas mesmo assim nos seguiram até o estacionamento, e quando finalmente encontramos Jennifer, ela ficou atordoada por alguns segundos como um cervo pego nos faróis. Assim que voltou a si, tentou fugir, mas foi inútil. Todos já sabiam a verdade e conseguimos o que nos propusemos a fazer. Foi bastante caótico depois disso porque ninguém sabia o que fazer, então mandei todos de volta para seus quartos, exceto minha mãe e meus sogros. Com eles, fui até o quarto em que Jennifer estava hospedada. Não tinha certeza se ela estaria lá, mas felizmente estava. Tivemos que bater na porta várias vezes antes que ela finalmente abrisse, e o rosto dela estava todo vermelho e manchado. Quando me viu parada do lado de fora, tentou me atacar, mas Jacob a empurrou para trás e eu disse a ela que queria que saísse imediatamente. Ela nem respondeu, apenas voltou para dentro, e vimos que já tinha começado a arrumar as coisas. Então nem precisei dizer a ela para ir embora. Minha mãe foi a que mais sentiu isso. Começou a ter um colapso no quarto de Jennifer e começou a perguntar por que ela faria algo assim, já que todos estávamos convencidos de que ela nem gostava de Jacob. Ela só queria provocar drama contra mim. Jennifer não respondeu, apenas arrumou as coisas em silêncio o mais rápido que pôde e depois foi embora. Depois que ela foi embora não havia muito o que discutir, então meus sogros foram dormir, mas minha mãe impediu Jacob e eu de sairmos. Ela nos disse que podia entender que estávamos chateados pelo que Jennifer tentou fazer, mas que mesmo assim não podia justificar a forma como agimos. Honestamente fiquei confusa porque, na minha opinião, não tinha feito nada tão ruim, definitivamente não tão ruim em comparação com o que Jennifer estava tentando fazer. Então tive que pedir à minha mãe que explicasse. E ela disse que se eu tivesse um problema com o que Jennifer disse na carta dela, deveria ter lidado com isso como uma adulta em vez de lidar com isso como fiz quando era adolescente e criar um espetáculo com isso. Eu deveria tê-la confrontado pessoalmente e expulsado sem humilhá-la como fiz. Quando minha mãe disse isso, fiquei irritada com ela e disse que deveria ter visto isso acontecer porque ela sempre esteve do lado de Jennifer e que mesmo agora, tudo o que importava era como Jennifer estava se sentindo e o fato de que sua querida filha foi humilhada, apesar de que foi culpa dela.
Mas minha mãe discutiu comigo e disse que estava disposta a admitir que o que Jennifer fez foi algo horrível e que não deveria ter me pressionado para convidá-la, mas que ainda assim não significava que eu tinha o direito de fazer o que quisesse porque estava arrastando o nome da minha família para a lama. Disse que foi muito infantil da minha parte envolver todos os convidados e que mesmo eles poderiam ter achado isso muito desconfortável. Então, de alguma forma, eu tinha arruinado meu próprio casamento ao fazer isso, já que todos só falariam sobre isso. Naquele momento, no entanto, não me importava com isso. Só queria me vingar de Jennifer e fiz isso. Então disse à minha mãe que não me importava com o que ela pensava e Jacob e eu voltamos para o nosso quarto. Hoje tivemos um intervalo entre o nosso jantar de ensaio e o dia do nosso casamento, e todos estavam livres para fazer o que quisessem. Então falei com minha dama de honra e algumas das damas de honra e perguntei se todos estavam falando sobre o que tinha acontecido na noite anterior, e disseram que as pessoas definitivamente estavam chocadas e tinham discutido sobre isso, mas que esqueceriam a tempo para o casamento. Pedi a opinião honesta delas sobre se realmente fui longe demais, e a maioria delas disse que foi minha escolha e que não havia tal coisa como levar as coisas longe demais, especialmente quando estávamos lidando com alguém como minha irmã. No entanto, minha mãe não falou comigo desde ontem à noite, e me sinto estranhamente culpada pelo que fiz. Talvez ela estivesse certa, talvez eu não devesse ter tomado o assunto em minhas próprias mãos e humilhado ela mais uma vez. Agora que penso nisso, foi uma espécie de plano infantil, mas eu só queria que ela se sentisse tão mal quanto eu me senti. Além disso, não é minha culpa que ela tenha sido estúpida o suficiente para escrever aquela carta para o meu noivo em primeiro lugar. Chegando à minha pergunta, sou a vilã por humilhar minha irmã e expulsá-la do meu casamento depois que ela tentou sabotar meu relacionamento com meu noivo? Atualização 1. Olá pessoal! Vou me casar amanhã de manhã e estou correndo risco de ter olheiras por ficar acordada até tão tarde da noite, mas precisava tirar isso do meu peito. Tive uma conversa com Jacob sobre tudo o que estava acontecendo com minha mãe à tarde, e também houve um monte de comentários dizendo que o que fiz foi realmente um pouco demais. Muitas pessoas concordaram que depois do que Jennifer fez, eu ganhei o direito de ir com tudo contra ela, mas não era como se não pudesse ter lidado com isso de uma maneira melhor. Então, de certa forma, minha mãe estava certa sobre o que ela disse. Provavelmente não lidei com isso da melhor maneira possível, mas essa foi minha escolha. Talvez eu não precise ser politicamente correta o tempo todo. Às vezes posso simplesmente fazer o que quero sem pensar nas consequências, mas isso não significa que não tenha que enfrentar as consequências. E neste caso, as consequências significavam que eu teria que resolver as coisas com minha mãe porque ela estava chateada. Então, algumas horas atrás, Jacob e eu fomos ao quarto dela, e ela parecia um pouco chateada, mas assim que nos viu, nos abraçou e disse que estava pensando em vir até nós. Antes que pudéssemos dizer algo, ela nos levou para dentro do quarto dela, sentou-se e disse que queria se desculpar pelo comportamento dela na noite anterior. Ela reconheceu o fato de que estava apenas pensando nas coisas da perspectiva dela sem se preocupar em pensar como eu poderia ter me sentido. Agora que ela teve um dia para pensar, percebeu que o conteúdo da carta era ultrajante e não era aceitável. Então talvez ela não tivesse lidado com a situação da maneira que eu fiz, mas é minha vida. Sou livre para fazer o que quiser, e se achei que humilhar Jennifer me faria sentir como se tivesse sido vingada, não era lugar dela me dizer o que fazer. Fiquei feliz que ela tenha chegado a essa conclusão por conta própria, mas também disse a ela que tinha um ponto e pedi desculpas por ter descontado nela também. Achei que isso seria tudo, mas ela também disse que sentia muito por sempre estar do lado de Jennifer quando éramos mais jovens, porque é por isso que eu ainda estava sob a impressão de que ela a apoiaria não importa o quê. Mas ela me disse que cortou contato com Jennifer pouco depois de ela ir embora e planejava não falar com ela até que ela se desculpasse com ambos sinceramente. Então Jacob e minha mãe e eu tivemos uma breve discussão sobre o quanto estávamos animados para a manhã seguinte antes de voltarmos para nossos quartos. Então, fico feliz por ter decidido seguir o conselho aqui e falar com minha mãe. Definitivamente valeu a pena, e agora vou me casar como uma mulher feliz. Atualização 2. Olá! Então, me casei com Jacob na semana passada e realmente pensei que todo o assunto com minha irmã tinha acabado. Quero dizer, ela já tinha sido humilhada e expulsa do casamento, então literalmente não havia razão para ela voltar e tentar começar mais drama comigo de novo. Mas ela simplesmente continua voltando para mais. Não entendo por quê. Desta vez, ela fez uma postagem no Facebook dizendo que a única razão pela qual tinha sugerido que Jacob fugisse com ela era porque eu era uma pessoa terrível e queria dar a ele a chance de uma vida melhor, e pensou que estava fazendo a coisa certa. Ela também mencionou que aparentemente, Jacob estava dando muitas dicas toda vez que se encontravam. Obviamente, isso é uma mentira muito descarada.
Confio em Jacob mais do que em qualquer um e sei com certeza que ele nunca faria nada para quebrar essa confiança. E acho que ele provou sua lealdade para mim mais de uma vez, então não entendo por que ela ainda está tentando me fazer questioná-lo. Quando ela publicou isso, eu não pude ver porque a tinha bloqueado em todos os lugares, então alguns parentes tiveram que me enviar, mas eles também sabiam a verdade, já que eu tinha lido essa carta e todos tinham visto que realmente era a letra dela. Então eles saltaram em minha defesa assim que ela fez essa postagem, e todos começaram a destruí-la nos comentários. As pessoas continuavam me enviando capturas de tela dela sendo completamente destruída na seção de comentários. Eu nem preciso fazer nada, só preciso me sentar e ver como o drama se desenrola. Acho que ela não conseguiu continuar brigando com todos, então ela excluiu isso cerca de meia hora atrás. Jacob e eu não podíamos parar de rir depois de perceber que ela teve que excluir porque ninguém estava disposto a comprar a porcaria dela mais. É simplesmente triste porque se ela se desculpasse conosco, ela poderia recuperar o relacionamento dela com nossa mãe, a única pessoa que a aceitaria. Em vez disso, ela é tão teimosa que quer continuar arruinando o relacionamento dela com todos na família, e não apenas os relacionamentos dela. Ela também está arruinando a própria reputação dela ao fazer essas besteiras porque tenho certeza de que os colegas de trabalho dela e os amigos também podem ver essas postagens já que estava na configuração pública. Ela simplesmente não consegue parar de se fazer de boba, e neste ponto, eu nem me sinto com raiva dela. Só sinto pena dela, porque ainda não sei o que exatamente aconteceu para transformá-la em alguém assim. Mas seja o que for, só espero que ela supere isso logo porque esse tipo de obsessão com outra pessoa simplesmente não é saudável. Atualização 3. Depois da minha última atualização, muita gente nos comentários sugeriu falar com minha mãe para que pudéssemos descobrir o que exatamente aconteceu que fez minha irmã se tornar o tipo de pessoa que ela é. E para ser honesta, eu também estava bastante curiosa para saber por que, como disse, ela não tinha problemas comigo até os 15 anos. Então algo deve ter dado errado naquele ponto para que ela começasse a me ressentir tão intensamente. Liguei para minha mãe algumas horas atrás para perguntar sobre isso, e ela me disse que realmente não tem uma memória muito clara disso, mas alguns anos atrás, ela teve uma discussão como essa com Jennifer, e Jennifer mencionou algo sobre como estava cansada de ser constantemente comparada a mim. O único problema era que, honestamente, eu não conseguia pensar em ninguém na nossa família que a comparasse comigo. Não somos pessoas que fariam isso, e além disso, praticamente éramos iguais na maioria das coisas. Não é como se uma de nós fosse mais bonita ou mais atraente que a outra, e mesmo quando se tratava da nossa educação, estávamos em pé de igualdade. Mas minha mãe me disse que aparentemente, quando Jennifer tinha 15 anos, estava namorando um garoto do meu ano, mas ele a obrigou a manter isso em segredo, e ele era quem constantemente a comparava comigo, presumivelmente porque ele tinha algo comigo. Mas lembro-me de tê-lo rejeitado várias vezes. Acho que isso levou a alguns problemas internos que eu nunca consegui descobrir, já que Jennifer nunca me falou sobre o relacionamento que teve com esse garoto. E então aconteceu aquele incidente no ensino médio, onde eu a humilhei completamente. Então isso definitivamente não melhorou as coisas. E aparentemente as pessoas zombaram dela por vários meses depois, e até o garoto com quem ela estava namorando a largou depois do incidente. Mas nem sabia disso, já que já tinha me formado. Todas essas coisas se acumularam, e ela começou a me ressentir mais do que nunca. Só queria que ela tivesse me falado sobre o garoto que a comparava comigo. Talvez tivéssemos conseguido resolver as coisas naquela época, mas agora é tarde demais. Talvez algum dia possamos esclarecer as coisas, mas por enquanto, tudo o que posso fazer é sentir pena dela. Mas felizmente Jacob e eu vamos sair para a nossa lua de mel em alguns dias, então talvez isso me ajude a me distrair. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Depois que o negócio do meu pai faliu, meus pais me mandaram morar com meu tio, mantendo meu talentoso irmão mais velho. Mas quando os encontrei novamente, 10 anos depois, suas reações foram inesquecíveis. Olá a todos! Quando eu ainda era adolescente, minha família passou por uma perda devastadora. Meu pai, que na época era um empresário de sucesso, começou a enfrentar enormes problemas financeiros em seu negócio. Em um momento, seu sócio chegou até a fugir com parte dos fundos da empresa, tornando impossível para o meu pai manter o negócio funcionando. No final, ele foi forçado a fechar o negócio completamente. Meu pai sempre foi um homem muito orgulhoso e tinha um imenso orgulho em seu negócio. No entanto, quando de repente perdeu sua única fonte de renda, ele ficou completamente deprimido.
Ele sempre foi um pilar de força para nossa família, a quem todos admirávamos, não apenas por seu trabalho árduo e dedicação, mas pela maneira como se comportava com dignidade e graça em tudo o que fazia. Seu negócio não era apenas uma fonte de renda, era um reflexo de seus sonhos, suas aspirações e todos os anos de esforço que ele investiu. Quando isso ruiu, parecia mais do que apenas uma perda financeira. Foi como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Para nossa família, essa perda não se tratava apenas do dinheiro ou do negócio em si, mas da incerteza que se seguiu. Ver meu pai se transformar do homem alegre e feliz que eu sempre conheci em alguém irritadiço e constantemente agitado foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Era como se o peso de sua perda tivesse drenado as qualidades que o definiram por tanto tempo. Lembro-me vividamente daqueles dias sombrios em que ele passava dias inteiros na cama, um contraste gritante com o homem energético que ele costumava ser. Ele só saía para comer, e mesmo assim era uma rotina rápida e quase mecânica antes de voltar à solidão da sua cama. Parecia que ele havia perdido todo o interesse na vida fora do seu quarto. Minha mãe fazia o possível para animá-lo. Ela pedia gentilmente para ele se levantar da cama, sugerindo que ele encontrasse alguns hobbies ou até mesmo saísse para uma caminhada para clarear a mente. Ela esperava que talvez uma distração pudesse ajudá-lo a sair da profunda tristeza em que estava afundando. Mas em vez da resposta esperançosa que ela procurava, meu pai frequentemente respondia de forma ríspida, dizendo para deixá-lo em paz. A frustração e a dor em sua voz eram palpáveis, e era claro que ele estava lidando com emoções que não sabia como gerenciar. Durante esse período difícil, minha mãe se tornou a única provedora para nossa família. Ela era enfermeira em um hospital local, e embora sempre tivesse se dedicado ao seu trabalho, a pressão financeira do colapso do negócio do meu pai significava que ela tinha que assumir ainda mais. As contas estavam se acumulando e o aluguel estava atrasado. Não havia outra escolha. Ela teve que fazer turnos extras no hospital, muitas vezes trabalhando longas horas apenas para nos manter à tona. Era difícil vê-la se esforçar tanto, equilibrando as demandas do seu trabalho enquanto também tentava manter nossa família unida emocionalmente. Ela nunca reclamava, mas eu podia ver o cansaço em seus olhos e o peso em seus ombros. Ela estava carregando muito e eu admirava sua força, mesmo enquanto me preocupava com quanto tempo ela poderia aguentar. A atmosfera em casa durante esse período era sempre pesada, carregada com uma tensão não dita que pairava em todos os cantos da casa. Meu irmão mais novo, Michael, e eu fazíamos o nosso melhor para evitar qualquer coisa que pudesse irritar nossos pais, especialmente nosso pai, cujo humor se tornou tão imprevisível. Michael sempre foi o mais inteligente entre nós dois. Era o tipo de garoto que tinha um talento natural para os estudos. Era meio nerd, do tipo que amava enfiar o nariz nos livros e resolver problemas complexos por diversão. Em contraste, embora eu fosse bem na escola, meus interesses iam além de apenas estudar. Eu era apaixonado por basquete e tinha alguns outros hobbies que eu gostava, o que significava que minhas notas não estavam no mesmo nível que as de Michael. Mas eu sempre fiz o melhor que pude, e até aquele momento, minha mãe nunca teve problemas com isso. Ela acompanhava regularmente minhas notas e entendia que éramos diferentes, valorizando o esforço que cada um de nós colocava em nossas atividades. No entanto, à medida que meu pai passava mais e mais tempo em casa, as dinâmicas em nossa família começaram a mudar. De repente, ele tinha um novo interesse em nossas notas e fazia comentários sobre como eu claramente não estava me esforçando tanto quanto Michael, apontando as diferenças em nossos desempenhos acadêmicos. Lembro-me de ele dizer coisas como: se você não vai ser o melhor, então qual é o ponto de estudar? Pare de ir à escola. As palavras dele doíam muito, não apenas porque eram cruéis, mas porque claramente vinham da própria dor e fracasso dele após a perda do seu negócio. Era como se ele estivesse projetando seus sentimentos de inadequação e perda em mim. Doía vê-lo tão desiludido e sentir que de alguma forma eu estava contribuindo para a infelicidade dele, mesmo sabendo que, no fundo, esse não era o caso. Tentei me concentrar mais nos meus estudos, na esperança de impressionar meu pai, mas nunca era o suficiente. Se minha mãe alguma vez mostrava apreço pelas minhas notas, meu pai rapidamente minimizava isso com zombarias, insistindo que não havia nada de que se orgulhar quando as notas poderiam ser muito melhores. No início, minha mãe tentava me defender, lembrando de que eu estava fazendo o melhor que podia e que cada conquista, por menor que fosse, merecia reconhecimento. Mas com o tempo, e à medida que as zombarias do meu pai se tornaram mais frequentes e intensas, algo mudou. Aos poucos, ela começou a se juntar a ele, repetindo as comparações entre Michael e eu.
Ambos começaram a me dizer quase diariamente o quanto melhor meu irmão mais novo estava indo do que eu e como eu precisava me esforçar mais se quisesse acompanhar ele na vida. Meu pai me lembrava quase todos os dias de como eu era sempre inferior a Michael. As comparações pareciam implacáveis e começaram a se infiltrar em todos os aspectos da minha vida. Eventualmente, eles até me proibiram de participar de qualquer atividade extracurricular, inclusive jogar basquete. Eles me disseram que se eu queria ir melhor na escola, precisava me concentrar exclusivamente nos estudos. Então fui forçado a desistir do esporte que amava, a única coisa que me permitia me sentir livre e feliz, e dedicar todo o meu tempo às tarefas escolares, apenas para poder ser tão brilhante quanto meu irmão. No entanto, à medida que as restrições dos meus pais se intensificavam, comecei a me sentir preso na minha própria casa. Eu estava constantemente em alerta, esperando a próxima crítica ou comparação. Comecei a me sentir deprimido, sobrecarregado pela sensação de que não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Não havia tempo para descanso ou relaxamento, era apenas um ciclo contínuo de estudo, preocupação e tentativa de evitar confrontos. Meu pai me vigiava constantemente, certificando-se de que eu estava estudando, mesmo que já tivesse terminado todas as minhas tarefas. Ele me fazia sentir culpado se eu tirasse um breve descanso. A pressão era sufocante e dificultava a concentração em qualquer coisa, muito menos em aproveitar as coisas que eu costumava amar. Fiquei tão nervoso ao redor dos meus pais que comecei a reconhecê-los pelo som dos passos. Se eu ouvisse meu pai se aproximando do meu quarto, eu imediatamente me apressava para cobrir meu gibi com um livro didático, fingindo estar estudando, mesmo quando não tinha mais nada para estudar. Eu tinha medo de ser pego desperdiçando tempo e temia que ele me acusasse de ser preguiçoso ou de não levar meus estudos a sério. O medo constante de decepcioná-los, de ser comparado desfavoravelmente a Michael, me consumia. Esse medo e ansiedade se infiltraram em todas as partes da minha vida. Eu me sentia como se estivesse andando sobre ovos, sem saber quando viria a próxima crítica ou do que eu seria acusado a seguir. Comecei a perder interesse em tudo, até mesmo nas matérias que eu costumava gostar, porque agora eram apenas mais uma fonte de estresse. A alegria que eu encontrava em aprender e jogar basquete se foi, substituída por um profundo sentimento de inadequação e culpa. Eu me tornei uma sombra de quem eu costumava ser, constantemente me esforçando para obter uma aprovação que parecia cada vez mais inalcançável. E mesmo que eu estivesse fazendo tudo o que me pediam, estudando mais, desistindo dos meus hobbies e tentando ser o aluno perfeito, nunca senti que era o suficiente. Quanto mais eu tentava atender às expectativas deles, mais distante e desconectado eu me sentia deles e de mim mesmo. Um ano depois que o negócio do meu pai faliu, nossa família ainda estava presa em uma espiral descendente. Meu pai não conseguiu encontrar um novo emprego, e minha mãe estava se desgastando tentando manter tudo em ordem enquanto as contas continuavam a se acumular. E foi então que me lembrei que minha avó tinha vindo nos visitar. Acho que ela deve ter percebido imediatamente o quanto nossas vidas haviam mudado. Nós já tínhamos vivido confortavelmente, com tudo o que precisávamos e mais, mas agora parecia que estávamos apenas lutando para sobreviver a cada dia. Naquela época, eu não sabia, mas acho que minha avó teve uma conversa séria com meus pais sobre nossa situação. Ela deve ter visto o quanto isso estava nos afetando, especialmente minha mãe, que estava trabalhando horas intermináveis, e meu pai, que ainda estava lidando com a perda do seu negócio e um senso de autoestima. No dia seguinte à visita da minha avó, meus pais me chamaram para uma conversa. Percebi imediatamente que algo estava diferente. Havia uma seriedade em suas expressões que fez meu estômago afundar. Eles me disseram que tinham conversado e que chegaram a uma realização difícil, estavam lutando muito para cuidar de mim e do meu irmão. Fiquei perplexo, sem entender completamente o que estavam tentando me dizer. Perguntei o que queriam dizer, meu coração batendo forte no peito. Meu pai me olhou com uma gravidade nos olhos que eu nunca tinha visto antes, e explicou que minha avó tinha sugerido uma solução, uma que nenhum deles queria considerar, mas achavam que tinham que fazer. Ela apontou que meu tio, que não tinha filhos, sempre quis ser pai. Ele e sua esposa tinham uma vida estável e ficariam felizes em cuidar de um de nós, para aliviar o fardo dos meus pais e dar a um de nós uma chance melhor de estabilidade. Fiquei confuso ao ouvir isso. Então, minha mãe entrou na conversa, sua voz tremendo enquanto falava. Ela me disse que, como Michael era o mais novo e mais inclinado academicamente, eles acreditavam que era melhor para ele ficar com eles, para que sua educação não fosse interrompida. Eles disseram que queriam que eu fosse morar com meu tio, onde eu poderia ter um novo começo, e eles poderiam se concentrar em cuidar de Michael.
Ao ouvir isso, senti como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Eu estava chocado e magoado. Parecia uma rejeição, como se eles estivessem escolhendo Michael em vez de mim e decidindo que ele era mais digno do cuidado e atenção deles apenas porque era mais talentoso do que eu. Não conseguia entender por que me mandariam embora, porque achavam que era certo separar nossa família dessa maneira. Eu sempre fiz o melhor que pude, apesar de tudo o que aconteceu, e agora parecia que nada disso importava. Comecei a chorar e perguntei se eles não me amavam mais e que eu me esforçaria mais para tirar notas melhores. Mas meu pai balançou a cabeça e me disse que simplesmente não tinham dinheiro para sustentar 2 filhos e me garantiu que eu me encaixaria melhor na família do meu tio de qualquer maneira. Minha mãe tentou explicar como, sendo o filho mais velho, eu deveria fazer esse sacrifício sem reclamar, já que Michael tinha uma chance melhor de se tornar alguém extraordinário. Lembro-me de olhar para eles, tentando processar o que estavam dizendo. Naquele momento, senti uma mistura de emoções, raiva, tristeza, traição e uma sensação esmagadora de perda. Eu sabia que as coisas estavam difíceis, mas nunca imaginei que chegariam a isso, que meus pais decidiriam me mandar embora. Era como se o último pedaço de estabilidade que eu tinha estivesse sendo tirado de mim, e eu não sabia como lidar com isso. Meus pais claramente também estavam divididos, e eu podia ver que essa decisão não era fácil para eles. Mas isso não tornava menos doloroso. No final, eu não tive outra escolha a não ser fazer as malas e me mudar para a casa do meu tio. Quando ele veio me buscar no dia em que chegou, a realidade da situação finalmente se instalou e o peso do que estava acontecendo se tornou quase insuportável. Lembro-me de ter chorado muito quando chegou a hora de me despedir do meu irmão. Embora eu soubesse que ainda o veria na escola, a ideia de não estarmos juntos em casa, de não compartilharmos o mesmo espaço, foi de partir o coração. Michael também ficou arrasado. Ele não conseguia entender por que nossos pais estavam fazendo isso, por que estavam nos separando quando já havíamos passado por tanto juntos. Continuei esperando que tudo isso fosse apenas um pesadelo, que eu acordaria e as coisas voltariam ao que eram. Mas, infelizmente, não havia como acordar disso. Meus pais me abraçaram antes de me mandar embora. E embora eu pudesse sentir a tristeza e o arrependimento em seu abraço, isso não aliviava a dor. Eu sabia que eles estavam lutando e que pensavam que estavam tomando a melhor decisão para todos, mas esse conhecimento não tornava a despedida mais fácil. Quando cheguei à casa do meu tio, parecia tanto familiar quanto estranhamente estrangeiro ao mesmo tempo. Eu me sentia à vontade ao redor do meu tio e sua esposa. Eles sempre foram gentis e acolhedores, e eu passei bastante tempo com eles ao longo dos anos. Mas desta vez, as coisas eram diferentes. Isso não era apenas uma visita, supostamente, esta seria minha nova casa. Não pude evitar me perguntar quantos anos eu viveria aqui, longe dos meus pais e do meu irmão, longe da vida que eu conhecia. Meu tio e sua esposa fizeram o possível para me fazer sentir bem-vindo. Eles foram gentis e tentaram tornar a transição o mais suave possível. As primeiras noites foram as mais difíceis. Eu ficava deitado na cama olhando para o teto, oprimido pela estranheza do meu entorno. Eu sentia falta do meu antigo quarto, dos sons do meu irmão se movendo no quarto ao lado e até mesmo dos rangidos das tábuas do chão que eu havia aprendido a conhecer tão bem. Eu sentia falta dos meus pais, apesar de tudo o que tinha acontecido. A dor ainda era recente, mas havia uma parte profunda de mim que ansiava pelo conforto e pela familiaridade da minha família. À medida que os meses passavam, fiz um esforço para me ajustar, para aproveitar ao máximo a situação. Meu tio e sua esposa foram incrivelmente solidários e fizeram tudo o que puderam para me ajudar a me sentir em casa. Não foi fácil no começo. Houve momentos em que a saudade de casa me atingia com força, e eu ansiava pela familiaridade da minha antiga vida. Mas, gradualmente, comecei a ver as vantagens de morar com meu tio. Uma das maiores diferenças foi que, ao contrário do meu pai, meu tio não ficava bravo comigo por coisas pequenas. Ele era paciente e compreensivo, o que me fez sentir menos ansioso e mais à vontade. Embora minha tia fosse rigorosa em garantir que eu fizesse minha lição de casa todos os dias, ela também incentivava um equilíbrio saudável. Ela me deixava sair com meus amigos depois da escola ou jogar basquete, como eu costumava fazer antes de tudo mudar. Era libertador ter essa liberdade novamente, poder aproveitar as coisas que eu amava sem me sentir culpado ou pressionado. Meu tio e minha tia também me incentivaram a participar de vários clubes na escola e a explorar novos hobbies. Eles viam potencial em mim, não apenas como estudante, mas como uma pessoa com interesses e paixões que iam além do acadêmico.
O incentivo deles fez uma grande diferença. Comecei a me sentir mais confiante e motivado, e com o tempo, minhas notas melhoraram consideravelmente. A escola já não parecia um fardo, tornou-se algo que eu realmente gostava. O estresse e a pressão que antes me consumiam foram gradualmente substituídos por um renovado senso de propósito e empolgação pelo futuro. Eu via meu irmão Michael todos os dias na escola, e passávamos tempo juntos como sempre fizemos. Ele me contava sobre nossos pais, como eles estavam e como era a vida em casa. Às vezes, eu sentia uma pontada de ciúmes, especialmente quando ele falava sobre as pequenas coisas que faziam juntos. Mas, ao mesmo tempo, comecei a perceber que me encaixava mais com meu tio e minha tia. A casa deles estava se tornando minha casa, e a vida que eu estava construindo lá parecia certa para mim. Olhando para trás, percebo que me mudar para a casa do meu tio foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido comigo. Foi um ponto de virada que me ajudou a redescobrir minha paixão pela vida e pelo aprendizado, e me deu a chance de me tornar a pessoa que eu queria ser, não apenas a pessoa que esperavam que eu fosse. Quando me formei no ensino médio, foi como um marco significativo, não apenas porque eu estava encerrando um capítulo da minha vida, mas porque trabalhei duro e o esforço valeu a pena. Fui aceito na minha universidade dos sonhos com uma bolsa parcial. Meu tio estava particularmente orgulhoso de mim e se ofereceu generosamente para financiar o restante das minhas despesas universitárias, o que foi um grande alívio. Minha tia, sempre atenciosa e carinhosa, até organizou uma pequena reunião para celebrar minhas conquistas. Foi uma reunião calorosa e íntima com familiares e amigos próximos. Meus pais compareceram à festa, no entanto, não pareciam particularmente entusiasmados com meu sucesso. Eles não pareciam muito animados com minha aceitação na universidade, em vez disso, apontaram quase casualmente como, em alguns anos, Michael poderia entrar em uma universidade ainda melhor do que a minha. Ouvir eles dizerem isso foi estranho e perturbador. Este deveria ser um dia para celebrar minhas conquistas, um dia em que eu finalmente poderia sentir que os deixei orgulhosos. No entanto, em vez de simplesmente me elogiar e me deixar aproveitar o momento, eles pareciam mais focados no potencial futuro de Michael do que no meu sucesso presente. O que tornou isso ainda mais confuso foi que eu não via isso como uma competição. Eu ficaria genuinamente feliz se Michael entrasse em uma ótima universidade e alcançasse seus próprios sonhos. Eu o amava e queria o melhor para ele. Mas foi desanimador que meus pais não pudessem deixar de lado suas comparações, nem mesmo por um dia, para reconhecer meu trabalho árduo e sucesso. Durante meu tempo na universidade, meus pais me visitaram apenas algumas vezes. Com cada visita, a conversa inevitavelmente mudava para Michael. Eles falavam sobre suas realizações, seu potencial e como estavam orgulhosos dele. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando chegou a hora de Michael ir para a faculdade. A realidade da situação era que ele não foi aceito em sua primeira escolha de universidade e teve que se contentar com uma segunda escolha. Embora sua segunda escolha ainda fosse uma boa universidade, não era a instituição prestigiosa que meus pais estavam esperando. Eles estavam apostando na aceitação dele na melhor universidade como uma forma de se gabar de que o filho mais novo era superior ao mais velho, eu. Com a colocação universitária de Michael não atendendo às suas expectativas, meus pais se encontraram em uma posição difícil. Eles não podiam mais usar suas realizações para comparar ou ofuscar as minhas, o que parecia deixá-los frustrados. A narrativa que eles tinham elaborado cuidadosamente de Michael como a estrela acadêmica foi interrompida. Agora, eles não podiam mais se gabar dele. Embora eu sentisse um senso de vindicação, também sentia uma pontada de simpatia por Michael. Apesar da forma como ele foi usado como referência aos olhos dos meus pais, ele ainda era meu irmão, e eu sabia que ele deve ter feito seu melhor para ser aceito na melhor universidade. Ao longo dos anos, meu relacionamento com meus pais permaneceu tenso e, eventualmente, tornou-se quase inexistente. Eles raramente me ligavam, e eu parei de entrar em contato com eles também. Depois de me formar na universidade, consegui um emprego bem remunerado do outro lado do país. Eu estava um pouco nervoso em aceitar isso, mas meu tio e minha tia me incentivaram a tentar. Fico feliz por ter me arriscado e me mudado, pois a oportunidade me permitiu economizar uma quantia significativa de dinheiro e fazer investimentos inteligentes. 4 anos atrás, fui oferecido um cargo de gerente sênior em uma grande corporação graças à minha ampla experiência. O aumento salarial tem sido mais do que suficiente para um estilo de vida luxuoso. Há 2 anos, realizei um dos meus maiores sonhos ao comprar minha própria casa.
Embora eu ainda não tenha me casado ou tido filhos, escolhi gastar meu dinheiro comigo mesmo e nas coisas que me fazem feliz. Enquanto isso, não me esqueci do meu tio e tia. Mantenho contato regularmente com eles e me certifico de enviar presentes de aniversário e de Natal todos os anos como um gesto de agradecimento por tudo que fizeram por mim. Também mantive a conexão com o Michael, meu irmão mais novo, e continuo apoiando-o. No ano passado, Michael compartilhou algumas notícias preocupantes comigo. Ele havia sido demitido do seu emprego em uma empresa de tecnologia devido à recessão econômica e à crise de empregos em andamento. Desde então, ele estava trabalhando para iniciar um negócio com um amigo, mas o empreendimento não estava progredindo tão bem quanto esperavam. Diante dos desafios que ele estava enfrentando, ele me pediu apoio financeiro, perguntando se eu poderia investir em seu negócio. Embora eu não tivesse informações detalhadas sobre o plano de negócios dele, decidi investir cegamente. Meu motivo principal era mostrar meu apoio a Michael. Eu entendia o quão difícil era a situação para ele e queria ajudá-lo a se reerguer. Eu nem me importava se o negócio fosse fracassar, porque tudo o que eu queria era dar apoio ao meu irmão. Felizmente, o negócio dele começou a funcionar bem. Embora ainda não tenha decolado completamente, meu irmão está realmente agradecido por eu acreditar nele quando ninguém mais o fez. Este ano, minha família decidiu organizar uma grande festa de aniversário para o 75º aniversário da minha avó. Eu estava realmente ansioso para isso, ansioso para me reconectar com todos depois de tantos anos. Voei para lá animado, pronto para me reunir com minha família e celebrar esse marco. Ao longo dos anos, mudei muito. Meu estilo, minha aparência e a maneira como eu falava evoluíram, refletindo a vida confortável e bem-sucedida que construí para mim mesmo. Meus pais, que não me viam há um tempo, me cumprimentaram com um abraço caloroso. Minha mãe me cumprimentou de forma desajeitada, o que foi bom. Meu pai, por outro lado, parecia mais reservado. Ele começou a fazer perguntas indiferentes sobre meu trabalho e posição, e pude ver a surpresa em seus olhos quando compartilhei os detalhes com ele. Mencionei que até comprei uma casa para mim, o que surpreendeu meu pai. Ele imediatamente zombou e expressou descrença, insinuando que não era possível que eu tivesse alcançado algo tão grande. Isso me irritou, então eu disse a ele que eu nunca mentiria sobre possuir uma casa e que nem todos são fracassados que dependem da esposa para apoio financeiro, como ele fez durante todos esses anos. Esse comentário surpreendeu meu pai. No entanto, antes que ele pudesse discutir, continuei dizendo, crescer com a sua falta de fé em mim foi incrivelmente doloroso. Sentia que não importava o que eu fizesse, nunca era bom o suficiente. Enfrentei críticas constantes e sempre fui comparado a Michael. No entanto, já não sou mais aquele menino. Estou indo muito bem, não que eu tenha que provar isso para você. Mas o fato de você não conseguir reconhecer minhas conquistas, mesmo depois de tudo que fiz, fala mais sobre sua incapacidade de ver além de suas próprias inseguranças do que sobre mim. É claro que você ainda luta para aceitar meu sucesso, e francamente, esse é o seu problema, não o meu. Meu pai parecia surpreso, pois claramente não esperava que eu me defendesse. Também apontei para ele como fui o único que investiu no negócio de seu filho talentoso quando Michael não tinha outras perspectivas. Então meu pai precisava tirar a cabeça da lama e começar a respeitar a pessoa que me tornei ao longo dos anos. Eu sabia que minhas palavras eram duras e que provavelmente machucariam. Eu vi a dor no rosto dele. No entanto, uma parte de mim se sentiu justificado em me defender, já que ele sempre me desprezou. Desde a festa, minha mãe tem me ligado, expressando o quanto eu machuquei meu pai com meus comentários. Ela me pediu para me desculpar por desrespeitá-lo, já que minhas palavras o deixaram envergonhado. Diz que eu não tinha o direito de apontar que ele ainda dependia da minha mãe para o dinheiro. Por sua vez, me recusei a voltar atrás e me desculpar com ele. Atualização 1. Só para esclarecer algumas coisas, meu pai nunca voltou a trabalhar depois que seu negócio faliu. Ele tentou algumas coisas diferentes, mas não gostava de trabalhar em um emprego regular das 9 horas às 17 horas. Como resultado, minha mãe continuou a apoiá-lo financeiramente enquanto ele assumia o papel de dono de casa e fazia trabalhos ocasionais de consultoria freelance. Michael está ciente do relacionamento tenso que tenho com nossos pais. Ele nunca apoiou ou participou do favoritismo deles. Meu irmão realmente me ama e sempre tentou me apoiar quando pode. Quando nossos pais me mandaram morar com meu tio, Michael ainda era jovem e não podia fazer muito para ajudar na época. Acho que a principal razão pela qual meus pais claramente não gostam de mim é porque eu os lembro de seus fracassos.
Eles claramente me abandonaram quando as coisas ficaram difíceis, esperando que, ao se livrarem de mim, todos os problemas deles desaparecessem, ou pelo menos que as vidas deles melhorassem. No entanto, eles continuam enfrentando dificuldades financeiras, enquanto eu prosperei sob o cuidado do meu tio. Deve ter sido como um tapa na cara para eles. Além disso, eles nunca esperaram que eu tivesse sucesso na vida, então simplesmente não conseguem entender. Meu tio e minha tia nunca pressionaram meus pais a me levarem de volta, já que estavam genuinamente felizes por me ter com eles. Eles me consideram seu filho, embora nunca se imponham e me permitiram moldar nosso relacionamento por conta própria. Ao longo dos anos, eles observaram o favoritismo dos meus pais em relação a Michael, e acho que é por isso que minha tia e meu tio foram tão protetores e amorosos comigo. Eles me deram tudo que meus pais nunca puderam me dar. Atualização 2. Concordo com muitos de vocês que eu não deveria ter que me desculpar com meu pai quando ele foi quem foi rude comigo. Portanto, decidi escrever um e-mail para meus pais detalhando como me senti em relação a eles todos esses anos e quão desapontado estou pelo fato de eles nunca terem se desculpado. Escrevi este e-mail do fundo do meu coração e relatei cada incidente que eu lembrava em que eles falharam comigo como pais. Eu disse a eles o quanto eu precisava desesperadamente deles quando criança, e agora eu não poderia me importar menos com a existência deles, já que eles sempre me abandonaram. Depois de ler meu e-mail, acho que deve ter aberto os olhos deles para o quanto me machucaram, porque minha mãe me ligou chorando e se desculpando por ter concordado com meu pai e me mandado ficar com meu tio. Ela explicou que eles não tinham outra escolha na época e confessou que ver a dor nos meus olhos sempre que nos encontrávamos depois a fazia se odiar. Ela admitiu que essa culpa foi uma das principais razões pelas quais ela se distanciou ao longo dos anos. Eu disse a ela que as razões dela não importam mais para mim porque nosso relacionamento está além da reparação. Eu não os considero mais como meus pais. Isso deixou minha mãe profundamente chateada, e ela me pediu repetidamente para deixar as coisas para trás para que pudéssemos começar de novo. Enquanto isso, meu pai não fez nenhum esforço para entrar em contato comigo, embora minha mãe tenha mencionado que ele ficou emocionado depois de ler meu e-mail. Só posso esperar que ele sinta pelo menos algum remorso pelo que fez comigo anos atrás. Por enquanto, escolhi manter distância dos meus pais, como sempre fiz no passado. Atualização 3. Já faz um tempo desde que atualizei aqui. Desde que enviei aquele e-mail para meus pais, senti uma sensação de alívio e liberação emocional. Tem sido uma experiência catártica e me sinto muito melhor agora que finalmente falei o que pensava para eles. Continuei mantendo um relacionamento com meu irmão, independentemente dos meus pais, e sempre o apoiarei como de costume. No próximo mês, planejo levar meu tio e minha tia para umas férias muito necessárias para um dos destinos dos sonhos deles. Minha tia fala desse lugar há anos, e estou animado para surpreendê-los com isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.